Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Estou usando esse microfone aqui porque eu estou com um problema aqui no microfone do computador, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, então, nosso estudo no capítulo 9 de Romanos, né? E vão ter que dividir em duas partes, porque, de novo, vai ser um vídeo mais longo, né? Mais longo não tanto por causa de várias temáticas, mas é mais por causa da profundidade das temáticas e a necessidade de dar uma explicação um pouco mais elaborada, né? Tá? Então, recapitulando aqui rapidamente, nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 8, começando no capítulo 1, uma abrangência do pecado, uma descrição do pecado como elemento abrangente que afetou toda a raça humana, né? Não apenas os judeus, no caso, mas abrangendo toda a raça humana, e, e vemos assim um desvio tal dos homens da vontade de Deus, ao ponto até de as relações íntimas serem viradas ao avesso, né? Homossexualismo e tudo mais. Depois, no capítulo 2 para frente, já começa a falar de Abraão, das jornadas de Abraão, já estabelecendo ali o primado da fé, antes mesmo de falar dos judeus e da lei, né? Já falando da fé. Né? Depois entra a questão dos judeus, né? O fato dos judeus serem desculpáveis, porque eles têm a lei, mas não a cumprem, né? E vai desenvolvendo toda essa questão, sempre enfatizando a graça de Deus pela fé, sempre enfatizando que a salvação é pela graça por meio da fé. O discurso todo de Romanos vai ser esse. E aí, quando chega no capítulo 8, há de novo uma abrangida da questão do pecado, mas agora para além dos limites do ser humano, falando também do pecado como atingindo toda a criação e a natureza, e o modo como o mesmo Jesus, que nos livra da escravidão da lei, também vai redimir toda a criação, de modo que na segunda vinda de Cristo, tudo será redimido por meio da obra da cruz. Isso fala no capítulo 8. E agora no capítulo 9, Paulo meio que retorna ao tema que estava falando antes, das jornadas de Abraão e das questões relacionadas à fé. E vai de novo mencionar a questão dos judeus, mas sempre em um arco cada vez maior, sempre em um arco cada vez mais profundo. Tá? Vamos ver aqui então. Aqui então no capítulo 9, versículo 1 a 5, resumidamente, diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção, as alianças, o culto, as promessas. Desses são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, no primeiro momento aqui vemos a tristeza de Paulo, né, vendo toda aquela dispensação que o povo de Deus recebeu, o povo de Deus da antiga aliança recebeu, e o modo como eles estão fora da aliança, o modo como eles não aceitaram o evangelho. Né? E uma coisa interessante, que duas coisas eu quero destacar aqui nesse começo. Uma é que o nome coletivo que Paulo usa aqui para os judeus é israelitas. São israelitas, ele diz. E não é judeu, o nome mais comum é judeu. Mas se nós vemos, se vermos assim a trajetória do povo de Deus, desde o começo, desde a criação, nós vemos no primeiro momento Adão e Eva tendo dois filhos, Caim e Abel. Nós vemos Caim mata Abel, depois nasce Sete, e de Sete vem uma descendência piedosa que vai que vai vir todo aquele povo, né, antes diluviano, Matusalém, Enoque, Jared e tudo mais. Uma descendência piedosa, em contraste com a descendência de pessoas assim que, apesar de desenvolverem grandes tecnologias, coisas boas, que são os filhos de Caim, né, mas são uma descendência que não segue ao Senhor, são uma descendência não piedosa, no caso. Então, vemos ali uma primeira divisão da humanidade em pessoas que servem a Deus, da descendência de Sete, e pessoas ímpias, né, pessoas mundanas, no caso da descendência de Caim. Depois de Sete, vemos a figura de Enos, né, que diz que Enos, nos dias de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, aí não sabemos exatamente o que quer dizer isso, mas provavelmente um culto talvez mais organizado, né, porque eles faziam aqueles sacrifícios a Deus, mas provavelmente no tempo de Enos poderia haver alguma forma rudimentar ainda de culto sendo colocado, mas era um povo que seguia naquele rumo, né, de adorar a Deus realmente, Enos, né?
E depois de Enos, a próxima pessoa é Sem, mas aí Sem já figura pós-diluviano, né? Já é um dos filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, né? Já vemos uma figura de Sem. E aí já vemos um primeiro nome coletivo, né, do povo de Deus do Antigo Testamento, que é semita. Então, os judeus são chamados de semitas, e o antissemitismo, as pessoas que não gostam dos judeus, né, são chamados de antissemitas, embora a raça semita inclua também os árabes, né? Ninguém costuma falar que quem é contra os árabes é antissemita, pegou mais em relação aos judeus. Mas é um nome coletivo, né? O primeiro nome coletivo por onde se identifica o povo de Deus, Sem. Depois vem Éber, de onde vem Hebreus, tudo numa mesma linha de descendência. Depois Éber, de onde vem Hebreus, né? Éber. Né? E tanto que quando nós vemos Abraão, nós lemos assim que Abraão era hebreu. Ele morava lá em Ur dos Caldeus, mas ele é chamado de hebreu, né? Descendente de Éber, hebreus. E depois já vem Jacó, que era um dos filhos de Abraão, né? Aliás, Isaac, depois vem Jacó, né? Mas Jacó então se torna Israel depois daquela luta com o anjo. E aí vem esse nome que Paulo usa aqui, que é israelita, né? O nome de Jacó foi mudado para Israel. E aí vem o nome israelita, né? Israel, israelita. Dos filhos de Jacó, a descendência do Messias cai sobre Judá, apesar de ter aí 3 irmãos mais velhos, né? O direito de primogenitura era um tipo de herança assim, considerada sagrada, que vinha sempre pelo filho mais velho. E o filho mais velho, no caso de Jacó, era Rúben, depois Simeão e depois Levi. Mas o Rúben, aliás, ele subiu ao leito do pai, né, dormiu com uma das concubinas do pai, isso Jacó fala pouco antes de morrer, e ele foi tirado da primogenitura, de certa forma. Depois, Simeão e Levi se envolveram no episódio sangrento, né, massacraram lá os siquemitas, também tiraram. E aí veio Judá. Então, o quarto filho acabou sendo como se fosse o primeiro dentro daquela linha de primogenitura, né, de herança das promessas. Era quem o pai assim abençoava, né, o herdeiro. Nós vamos ver como isso funciona depois quando o Paulo vai falando sobre a fé, né, sobre as promessas. Tá? Mais para frente isso vai ter importância para entendermos essa questão, né, da herança na promessa, né, e não em uma norma rígida. Né? Isso vai ter importância depois. Tá? Então, esses são os nomes coletivos, né, que vão aparecendo nas genealogias. Né? Em primeiro lugar, ali é Sem, que é um dos filhos de Noé, de onde vem Semita. Depois Éber, de onde vem Hebreus. Né? Depois Israel, que é Jacó, de onde vem Israelita. E Judá, de onde vem Judeu. São os nomes coletivos assim, que nós conhecemos, né, do povo judeu. E Paulo, curiosamente, aqui usa o nome israelita. Né? E uma outra coisa que é a identificação do profeta com sua mensagem. A gente vê aqui a tristeza de Paulo ao ver a dureza do povo, né, que recebe a mensagem e não acredita nela. Então, o profeta, ele deve encarnar a mensagem, né? Ele deve encarnar a sua mensagem. E na medida em que o profeta, digo profeta num sentido mais assim, generalizado, assim como nós, né, somos nação de profetas, nesse sentido aí, quanto mais se encarna a mensagem, mais se identifica com os sentimentos de Deus em relação à mensagem. Tanto no sentido de se alegrar quando a palavra é recebida, aquela alegria no céu, né, nós participamos dessa alegria, quanto também as tristezas do espírito quando acontece o oposto, e quando as pessoas não querem, não aceitam. Né? E Paulo se identifica de tal maneira que ele sente aqui uma grande dor no coração em relação aos compatriotas, em relação aos judeus. Né? Nós vemos isso, por exemplo, essa questão de se identificar e se entristecer também em Jeremias. Né? Quando Jeremias escreve Lamentações, ele está chorando e muito triste por causa do exílio, né? E da dureza do povo que levou ao exílio. Aí o único profeta assim, meio fora da casinha nesse sentido é o Jonas, né? Que praticamente teve que ser obrigado a pregar mensagem. Não queria pregar mensagem. E não se alegrou quando os indivíduos se converteram. Mas é uma exceção mais do que uma regra. De maneira geral, a pessoa que se identifica com a palavra de Deus, ela sente os sentimentos de Deus em relação a essa palavra. Tá? Continuando aqui, então.
no versículo 6 a 13, né, diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Filho da promessa, né? Tá? Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Né? Então nós temos que ler aqui essa passagem e entender o que Paulo está dizendo aqui. Nem todos os Israel são de fato israelitas. Isso foi dito já exaustivamente com relação ao primado da fé, sobre a questão da descendência, né? O modo como os judeus, até hoje, né, acham que é povo de Deus simplesmente porque são judeus, simplesmente porque são descendentes de Abraão, né? E até em relação, no começo, lá na pregação de Jesus e de João Batista, essa mesma pretensão, apenas baseada na etnia. E nós já vimos isso aqui, que é pela fé, ou andando nas pisadas de Abraão, andando na fé que andou Abraão, é que nós somos filhos de Abraão, nós também somos filhos de Abraão, um tema que Paulo vai desenvolver mais em Gálatas, como já disse antes. E depois fala, né, nem por serem descendentes de Abraão são seus filhos, né, mas devem ser considerados descendentes da promessa. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborrecia Esaú. E aqui são personagens significativos, né? Porque quando nós vemos o filho da promessa, nós vemos que o filho da promessa, no caso de Abraão, era Isaac. Mas antes mesmo de ter Isaac, Abraão teve Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa era o Isaac. Né? E aqui também, Jacó e Esaú, de uma mesma maneira, eles encabeçam duas tendências, né, que são os filhos da carne, por assim, daqueles que andam na carne, ou que são, de alguma maneira, associados na carne, e aqueles que são associados com as coisas do Espírito, porque a promessa foi feita em termos espirituais. Então, é por isso que diz que os da fé que são filhos de Abraão, não os da carne, né, mas os da fé. E aqui, em Ismael e Isaac, e em Jacó e Esaú, essa mesma separação, essa mesma polarização é acontecido também, né, nesses dois como elementos representativos. Então, Jacó e Esaú aqui, então, encabeçam também daquela mesma maneira a questão da promessa, né, da promessa, da eleição segundo a graça, né, daquilo que vem como elemento de salvação, como elemento de escolha de Deus, mas segundo a graça de Deus. Mas, no caso aqui, Paulo evoca, inclusive, para enfatizar a escolha de Deus, para enfatizar que a graça é totalmente um elemento vindo de Deus, ele evoca até a presciência de Deus, né? Porque se diz aqui que antes que eles fizessem bem ou mal, antes deles terem feito qualquer coisa, já tinha sido dito, né? Amei a Jacó, porém aborrecia Esaú, para que justamente a eleição, ou a eleição da graça se desse, a eleição, né, se desse pela graça e não por obras, que era a grande dificuldade dos judeus. Aqui Paulo está antepondo, né, enfatizando a anterioridade da graça de Deus em relação às obras, em relação àquilo que um homem pode fazer e dessa forma evocar para si mesmo algum tipo de mérito. Então Paulo aqui está falando até que a graça antecede até as ações humanas, justamente para enfatizar, né, a absoluta centralidade de Deus, né, da graça de Deus como absoluto protagonista, né, da graça. Então ele enfatiza isso. Então Paulo está enfatizando isso. É claro que aqui nós não podemos ver aqui um padrão assim demasiadamente rígido na questão da presciência de Deus, né? Como se Deus assim escolhesse arbitrariamente e isso fosse o único elemento para que entendêssemos isso, porque nós temos nas Escrituras também passagens que falam da causa e efeito nas ações de Isaac e de Jacó, né? Esaú, no caso, perdendo a primogenitura por causa da sua sensualidade, isso está lá em Hebreus, e Jacó também sofrendo o que ele sofreu nas mãos do próprio tio, né, do Labão, né? Provavelmente aquilo foi um dispositivo que Deus usou para que Jacó também aprendesse alguma lição, né? Tanto que na luta que ele teve com o anjo, o nome dele foi mudado, porque dali realmente houve o Vale do Jaboque era um vale da decisão, né? A partir dali que, depois de ter passado por tudo que passou, Jacó emerge como Israel, né? Aí sim ele é apto, mas ele passou por um tratamento de Deus, né? Onde aquele caráter dele, aquele caráter até enganador dele, de alguma maneira foi tratado. Isso entendemos de uma dinâmica de percepção das Escrituras, né?
sem assim nos cerrar demasiadamente, sem congelarmos, né, o entendimento das Escrituras em um só aspecto. Porque aqui, como disse, Paulo está enfatizando a absoluta liberdade da graça de Deus e colocando essas pessoas, né, como figuras representativas da escolha de Deus e da graça livre de Deus, antes mesmo que as pessoas fizessem bem e mal. Mas nós entendemos também, numa dinâmica maior, que aquilo que eles fizeram também teve consequência. Então, nós não entendemos com isso assim um padrão rígido, né? Então, Paulo vai falar sobre isso agora. Daqui para frente, ele vai falar mais sobre essa questão, né, da graça como sendo originária de Deus e uma graça que antecede até as próprias ações humanas. Né? A passagem das Escrituras, por exemplo, que dizem que Jesus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo antes da fundação do mundo, né? Então, assim, mas nós entendemos também que Jesus se encarnou lá no tempo do Augusto. Então, na nossa linha temporal, digamos assim, a cruz aconteceu num momento histórico definido. Né? A salvação foi feita, né, no momento histórico. Mas em Deus ela é antevista desde os dias da eternidade. Também Pedro menciona isso. Então, nós não podemos, por exemplo, pegar uma passagem desse tipo e generalizar, que nem um pastor famoso faz na internet. Ele acha que Deus não liga para a religião, Deus não liga para nada, porque antes de tudo Deus já estava reconciliando consigo. Então, está tudo salvo, está tudo garantido, tudo bem, porque evocando a eternidade de Deus na redenção, né? Para trazer justamente assim uma teologia liberal, mas obviamente que as escrituras não implicam desse jeito. Então, as coisas implicam nas escrituras de uma maneira assim diferente, né? Resguardando as ações livres, resguardando o livre-arbítrio e as ações livres. Pelo menos se nós lemos todas as passagens bíblicas, elas vão dizer tanto que Deus assim escolhe, tanto que Deus também pede conta das ações humanas. As duas coisas estão escritas. Né? Então, se aqui, por exemplo, diz que antes que eles fizessem bem ou mal, né, já havia sido dito, amei a Jacó e aborreci a Esaú, né? Isso está enfatizando realmente assim, a presciência de Deus e a grandiosidade de Deus no modo como ele tem seus planos. A ênfase maior é isso, né? Para que não haja mérito, para que se enfatize a ausência de mérito do ser humano. Se eu aceitei a Jesus, a salvação já estava em Deus já desde o mundo começar, de qualquer maneira, né? Certo? Então tem que encarar isso com humildade, né? Não tem nenhuma pretensão em relação a isso, tá? E aqui, continuando aqui no versículo 14 ao 18, né, aí Paulo vai começar a responder justamente as objeções que se levantam em relação a isso. Porque, claro, se ele fala, amei a Jacó, aborrecer Esaú, né? Antes que fizesse qualquer bem, já havia sido dito. Alguém pode dizer, não, pera lá, mas então já está tudo predestinado, então onde é que está aí? Né? Como é que funciona isso? Né? Então, Paulo aqui no versículo 14 ao 18, e mesmo depois, ele vai começar a responder esse tipo de objeção. Então ele diz assim, né? Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo algum, né? Diz aqui, de modo nenhum. Pois não depende de quem corre, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Aí Paulo cita um outro exemplo, que é um exemplo negativo. Né? Ele primeiro cita um exemplo positivo, né, de uma escolha de Deus assim anterior às ações, no caso de Jacó, no caso de Isaac, né, e de Jacó, exemplos positivos da escolha de Deus, da aliança segundo a promessa, segundo aquele que Deus está fazendo e não segundo o que os homens estão fazendo, é isso que ele quer dizer. E aqui ele cita um exemplo negativo, que é o exemplo do Faraó, no caso aqui, em relação à dureza de Faraó, o modo como a dureza de Faraó provocou uma resposta de Deus, em que Deus, assim, usou até nessa dureza de Faraó para mostrar suas obras. Né? Então, isso aí nós temos que entender em uma dinâmica maior, né? Para além assim, de uma questão mais rígida, assim, que coloca Deus muitas vezes como um ditador cósmico, né? E entender isso, que tudo isso está fechado em um plano amplo, em um plano maior, né? Onde as próprias ações ruins, as próprias negações da vontade de Deus acabam entrando, né? Naquilo que Deus está predispondo, naquilo que Deus está fazendo, né? Usando tanto as ações ruins quanto as ações boas,
E no meio disso, tecendo o seu plano maior e mais definitivo. No caso do faraó, as escrituras dizem que tanto o faraó se endureceu, né, quando Moisés foi falar com ele, quanto que Deus endureceu o coração dele. Poderíamos dizer, por exemplo, tomando lá a própria carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 26, lá no comecinho, quando fala da dureza do coração humano, diz assim, que endureceu-lhes o coração insensato para praticarem coisas inconvenientes. E por isso Deus os entregou a paixão dos seus corações. Deus os entregou a dureza dos seus corações, né? De modo que a apostasia era tão grande que eles até mudaram o uso natural do seu contato íntimo com o uso contrário à natureza. E ali no versículo 1, 26, diz que Deus os abandonou. Então, podemos entender nisso que a dureza de coração é um modo pelo qual assim, a pessoa se endurece contra a graça de Deus. E Deus usa essa dureza e, de certa forma, até abandona a pessoa essa dureza. E, através dessa dureza, manifesta as suas obras. No caso do faraó, a dureza do coração do faraó foi a ocasião de que Deus assim fizesse todos aqueles sinais, né, julgasse o Egito, julgasse os deuses do Egito. E isso redundou para que o nome de Deus fosse anunciado, para que o nome de Deus causasse temor, né, um Deus que julga, né? Mas a dureza de Faraó, de certa forma, contribuiu para isso. Então, quando diz assim, endurecerei o coração de Faraó, é que Deus assim permitiu, né, interagiu com a dureza de Faraó e, através disso, fez seus planos. Isso também, nós devemos entender isso, obviamente, dentro de um arco maior das possibilidades de Deus, né, para que não caiamos numa doutrina mais rígida, assim, de predestinação que no caso nega o livre-arbítrio, né? Aquele tipo de predestinação que nega o livre-arbítrio. A predestinação, no caso, existe na palavra de Deus realmente. Deus conhece todas as coisas antes que elas aconteçam realmente, né? E Deus dispõe todas as coisas. O sentido, inclusive, da palavra profética é justamente esse. Como a profecia pode falar de algo que vai acontecer antes de acontecer? Porque ela já vê o que as pessoas vão fazer e que vai deflagrar aqueles acontecimentos que é visto na profecia. Mas as pessoas não fizeram aquilo ainda, né? Nós vimos isso no próprio exemplo de Jacó e Esaú. Quando eles nasceram, já nasceram um pegando no pé do outro. Então, aquilo que aconteceu depois na história deles já estava antevisto no próprio modo como eles nasceram, antes que eles fizessem aquelas coisas efetivamente como adultos responsáveis. Então, a palavra profética funciona desse jeito também. Mas isso devemos entender como uma possibilidade de Deus, né? Isso está dentro assim, da amplitude de Deus. Eu diria assim que se eu fosse exercer uma soberania, eu não seria capaz de ser soberano sem tolher as liberdades, né? Nós estamos vendo nos nossos dias aí o modo como a censura e o tolher das liberdades está servindo assim, a uma ditadura que está crescendo. Infelizmente está acontecendo nos nossos dias. E o ser humano ele não é capaz de ser soberano sem acabar com as liberdades. Mas Deus é Deus, né? Deus pode tudo, né? Então, nós não devemos assim colocar essas coisas assim, essas coisas que são da medida humana ou são daquilo que o ser humano em sua limitação pode fazer e atribuir de certa forma isso a Deus. Porque nós vamos acabar atribuindo a Deus assim um modo de governo parecido com o ser humano. Então, um Deus que predestina tudo, que amarra tudo, né? E com isso fere o livre-arbítrio, com isso não deixa que os seres humanos tenham seu arbítrio, né, e sua responsabilidade, é mais como seria um ditador humano, na verdade, e não como é Deus. Que nós temos que ver a presciência de Deus, a graça de Deus, a longanimidade de Deus, e no modo como dinamicamente Deus age com tudo isso, com a possibilidade de sua grandiosidade, da sua glória. Tudo isso visando um plano que nós vamos entender como amoroso, né? Nós vamos entender como abençoador, que vai glorificar a Ele, a Deus, e manifestar a sua justiça plena quando tudo isso acabar, né? A palavra de Deus diz que é quando soar a última trombeta, né? O mistério de Deus se cumprirá. Quando soar a sétima trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Então, isso que nós entendemos muito parcialmente, muito fracamente agora, né? Não conseguimos encaixar em uma teologia coerente, né? Nós saberemos com mais profundidade quando o Senhor vier. Amém? Então, fiquemos por aqui por enquanto, porque isso dá pano para manga. Nós vamos falar mais sobre isso na segunda parte desse estudo. Amém? Deus abençoe os irmãos.